possibilidade de parar pelo menos das 9 ao meio-dia ou até de fechar o balcão. Enfim, o movimento está tocando o barco. Em Suzano, o companheiro Adão, que é da diretoria, já trabalhou em Ribeirão, mora e trabalha em Suzano atualmente, está nesse momento, estive em contato com ele, ele não veio à Assembleia porque ele está visitando as varas de Suzano. É o segundo maior fórum do Alto Tietê, onde ele trabalha e mora, e ele tem uma perspectiva de estar obtendo a paralisação, se não essa semana, até o início da próxima, e a partir daí repercutir por todo o Alto Tietê. Enfim, o ABC e o Alto Tietê, juntamente com a Baixada, nesse papel regional, está fazendo o seu trabalho em comum acordo com a capital, com o maior fórum. E a gente tem a expectativa que outros fóruns trabalhistas e também a federal se integrem a exemplo da nossa luta. É isso aí. Um abraço. Obrigado, Farias. Então, como dado o informe, vamos lá, Dalton. Boa tarde a todos e todas. Colegas, eu queria chamar a todos uma reflexão, né, de pensar alguns elementos, e eu queria começar pela questão da política. Nós sabemos que temos na categoria um setor importante que diz assim, nós não podemos e não devemos ligar para a política, né? Eu fiquei pensando, principalmente ontem e hoje, sobre essa questão que tem com nós. Primeiro, em relação ao problema do nosso aumento. O nosso aumento está diretamente ligado às relações políticas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, nós ontem nos jornais, discussão da unificação, da fusão do Carrefour com o Pão de Açúcar. O governo vai colocar 4 bilhões de reais para ajudar essa fusão. Ou seja, dinheiro público que vai para a iniciativa privada. E ainda juros generosos, né? Porque o juros de mercado é 12%, o BNDES empresta, tem várias linhas de crédito, a 6%. Quer dizer, o dinheiro que poderia ser aplicado para acabar com a fome, com a miséria, para o aumento salarial, ele vai destinar para um grande banco nacional, que é o Abílio Diniz, né, um grande burguês, e um banco internacional, que é o Carrefour. Então, assim, como que nós, diante desse fato, nós poderíamos ficar sem pensar que a política é importante para nós? E hoje de manhã, eu passando aqui na Paulista, comecei a ver várias pessoas em situação de rua, né? Nós vivemos essas madrugadas, uma das mais frias que tem aí no ano. Aqui em São Paulo, se não me engano, faleceram 2 e no Sul mais 3. E a gente fica pensando assim, como é que algumas pessoas podem se dizer indiferente a uma situação dessa? Como pode viver no mundo que acha que a fome, que a miséria, que as pessoas que estão na rua, que estão morrendo de frio, isso não nos diz respeito? E isso se define por onde? Se define pela política. Quando tem gente na rua, isso significa que para ele ter pouco, alguém teve que acumular. Para ele não ter emprego, para ele não ter dinheiro, alguém teve que acumular. É essa sociedade que nós vivemos. E aí eu acho que nós não podemos nos colocar, como diz o Brecht, numa situação de analfabeto político. Quer dizer, não interessa o que acontece no mundo, a política não nos diz respeito, e eu queria chamar a essa reflexão que nós precisamos fazer. Que tudo que diz no mundo, primeiro é político. Segundo, que a nossa vida, desde o imediato até a luta pelo salário, também tem a ver com a política. E por isso é fundamental que a categoria tenha posições políticas e compreenda o momento político que nós estamos vivendo, que nós temos um governo que tem um projeto econômico que não é para os trabalhadores, um projeto econômico que é contra o serviço público, e aí nós podemos dizer mais um exemplo, que é o caso da Grécia. Eu vejo assim, dá para a gente brincar, um grego falando para o brasileiro, nós somos você amanhã. Eles cortaram, por exemplo, 25% do funcionalismo público. É uma prática mundial diante de toda a crise, onde corta primeiro o emprego público. E isso não reflete, não é só no salário, reflete na própria prestação de serviço, a própria prestação de serviço público para a população pobre. Então, essa é a questão que eu queria tratar com os colegas. Para finalizar, em relação ao nosso movimento. Nós, assim, a olhos vistos, muito tranquilo, nós vivemos um momento de dificuldade do diálogo e do debate com a categoria. Nós não temos conseguido convencer a categoria de que é preciso sair à luta imediatamente para a gente dobrar o governo e fazer com que ele apresente alguma proposta. Para vocês terem uma ideia, o governo sequer está a favor de colocar na LDO qualquer previsão de aumento. Isso já está mostrando a intenção do governo.
O que nós vamos dizer, perguntar para a nossa categoria é assim, qual a intenção da nossa categoria? O que quer? Viver com salário congelado ou nós queremos lutar? Então nós vivemos um momento assim, muito difícil, que não dá para hoje a gente apontar para uma greve, uma retomada da greve por tempo indeterminado. Então nós estamos pensando aí, conversando, nós queríamos também assim, nós não podemos ficar sem fazer nada, significa entregar o jogo, entregar os pontos, né? E não podemos tomar uma ação mais radicalizada com a greve ou com a ação por tempo mais prolongado. Então nós estamos propondo assim, que nós marcássemos na semana que vem mais um ato, mais uma assembleia, para que a gente possa aí primeiro, lembrando o governo, lembrando a cúpula do judiciário, de que nós queremos aumento, que precisa aprovar o nosso projeto. Então, nesse sentido, assim, que nós demos mais um passo, ainda não é aquilo que nós queremos, né, que nós precisamos, mas é aquilo que é possível nesse momento. E nós vamos continuar com o trabalho de conversar com a categoria, e acho que cada um de nós tem que sair com compromisso também de conversar com cada colega de trabalho e trazer mais um na próxima semana. Obrigado. Então, deixa eu fazer uma correção aqui. A gente acabou de voltar para a direção, estou meio fora de forma, viu, Babuí? Eu quero pedir desculpa ao companheiro Babuí, porque ele tinha pedido a palavra aqui, e no atropelo eu acabei passando para o Dalmo antes. E isso aqui a gente aprende todo dia, viu, meu companheiro? A gente está aí há algum tempo no movimento, mas a gente está fora, ficou fora nos últimos 3 anos, e aí a gente tenta agilizar, mas não queremos de forma alguma cessear a palavra e a manifestação de quem quer que seja. Tudo bem? A gente tinha uma tentativa de construir um encaminhamento dos membros da direção, quero fazer isso publicamente, estamos aqui para aprender todo dia, humildemente. Tudo bem? Então o Dalmo já apresentou aqui o encaminhamento que a direção da entidade traz. Nós só queremos acrescentar, e como a trabalhista está em greve aqui em São Paulo, e há um ataque, há um segundo ataque grave contra a trabalhista em São Paulo. A presidência hoje já determinou o corte desde o dia 18 passado, quando iniciou 16 passado, obrigado, Ivo, 16 passado, quando iniciou o movimento, sendo que na trabalhista permanece a decisão anterior de corte em ponto das greves do ano passado. Então, apesar da ordem de corte que nós conseguimos suspender o processo administrativo no pleno, houve uma nova ordem desta greve. Então, é tentativa de desmontar a greve. Por isso, atendendo a proposta que nós trazemos de uma nova atividade aqui a semana que vem, amanhã nós vamos fazer uma presença, um esforço de presença no TRT da Consolação, porque o sindicato vai se reunir com a presidência do tribunal. Então, a reunião é ao meio-dia, então nós chamamos o reforço de todos os trabalhadores aqui, quem possa, quem não possa, pudesse ausentar, negociar com a sua chefia, para fazer um reforço amanhã na trabalhista, para defender os nossos companheiros da trabalhista, que estão fazendo o enfrentamento em nome de São Paulo e estão, portanto, assumindo todo o ônus que disso decorre, inclusive a ameaça de desconto de dias. Além disso, a proposta de nova atividade semana que vem é que cada um daqui saia com o compromisso de tentar trazer ao menos mais 10. Cada um mais 10, que a direção sozinha não dá conta de fazer o trabalho de convocação. Esse prédio aqui é grande, a JF aqui do lado é grande, temos outros fóruns, então cada um assuma essa tarefa de construir junto conosco. Então vou passar a palavra aqui para o meu companheiro Barbuí, com o nosso pedido de desculpa, estamos aprendendo, e em seguida nós vamos encaminhar, quem mais tiver qualquer proposta, nos sinalize para a gente pegar e encaminhar em seguida.